Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com você? Espero sim, que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, irmãos, amém? Hoje vamos falar aqui da videira verdadeira e os ramos, localizado aqui no livro de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8, tradução NVI, irmãos, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém, irmãos? Olha aí, irmãos. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Molhar aqui os ramos, molhar os ramos. Irmãos, palavra aqui de sabedoria, né, irmãos? Veja que Jesus começa retratando: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, essa parábola que Jesus conta, ela mostra praticamente a conexão, como funciona o sistema do Evangelho. A videira verdadeira é Jesus, o agricultor é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, e nós somos os ramos. Um está conectado com o outro, né? E é interessante porque Jesus menciona a figueira. Ele podia ter colocado qualquer árvore, mas ele mencionou a figueira porque exatamente o sistema do Evangelho, a propagação do Evangelho é exatamente como funciona a videira. A videira, para quem não sabe, é um pé, aqui no Nordeste a gente chama de pé de uva, né? É um troncozinho fino, com os ramozinhos lá em cima, que eles vão se multiplicando, e eles ficam igual um telhado, eles vão se propagando, essa é a verdade. Só que essa videira, ela não tem como ela é fina, né? Ela não tem como se sustentar só. É necessário que alguém coloque ali um talozinho ali de uma árvore, um pedaço de pau ali para sustentar um ferro, alguma coisa assim, para sustentar o tronco, né, da videira, para sustentar o tronco da videira. E também lá em cima, para sustentar os ramos, também tem gente que bota uns arames, umas cordas, uns barbantes, ou madeiras mesmo, né, para que elas fiquem por cima, irmãos, porque se não tiver essa base, se não tiver essa estrutura, essa videira, esse pé de uva, ele vai cair no chão, e caindo no chão, ele vai se estragar mais facilmente, porque está em contato com o solo, a terra quente, né, o seco, os insetos, né, que correm ali, vão se estragar aqueles frutos. Se der uva, vai se estragar essa uva mais rápido. Então, irmãos, é isso. Antes dela ficar madura mesmo, ela já vai estar estragada. Essa é a verdade. Por isso que é necessário ela estar levantada e os ramos estar lá em cima, sem estar em contato com o solo, para a uva nascer sem nenhum parasita ali, sem contato com o solo, sem nada. Ela vai crescer limpa, bonita ali, como a gente cansa de ver aqueles cachinhos de uva, né? Então é necessário mencionar isso, que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então Deus, irmãos, a gente vê que nesse sistema do Evangelho, nesse sistema de propagação do Evangelho,
Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele é o agricultor, é Ele que faz a base da videira, Ele que sustenta o tronco da videira e é Ele que também sustenta os ramos. É a glória de Deus que sustenta tudo isso, irmãos, é o poder do nosso glorioso Deus amado, Pai Celestial, é que sustenta todo esse sistema da propagação do Evangelho. E aí então Deus menciona aqui no livro, estou lendo aqui, Deus menciona que Ele é a videira verdadeira e seu Pai é o agricultor e nós somos nos ramos. Ele deixa isso bem claro nesse texto aqui, versículo 1 ao versículo 8, que ele fala diversas vezes: eu sou a videira verdadeira e quem está comigo dará fruto, aquele que não está comigo não dará fruto, pois ninguém tem o poder, ninguém tem como dar fruto se não estiver conectado na videira. Essa é a verdade, irmãos. É necessário que a gente esteja em contato com Deus. É necessário que a gente esteja alicerçado na palavra, para que a gente receba de Deus, receba a energia necessária para a gente pregar o Evangelho. Senão a gente não tem fé, senão a gente não propaga nada. Essa é a verdade. E aí ele fala aqui no começo que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Irmãos, aqui, ele corta. Deus é o agricultor, ele corta esse ramo para que esse ramo que não está dando fruto, ele não estrague o outro, ele não atrapalhe quem está dando fruto. Então ele separa, é separado logo imediato. Esse ramo não está crescendo, não está desenvolvendo, não está buscando, vou cortar ele. É cortado, irmãos, e retirado dali exatamente para que ele se regenere ali, ou para que ele cresça de novo, ou então é tirado de vez mesmo ali, porque ele não está dando fruto, ele não pode atrapalhar o crescimento dos outros ramos, ele não pode atrapalhar a propagação do Evangelho. Então esse ramo é cortado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, que é o agricultor. Logo em seguida, ele diz: e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos para... Vou pegar a Bíblia que é melhor. Vocês já estão limpos pelas palavras que eles tenham falado. Então, aquele que dá fruto, ele é podado. Significa que ele é trabalhado, ele é limpo, ele é polido, ele é instruído, capacitado por Deus, por Jesus, para que a gente consiga mais propagar o Evangelho, para a gente consiga mais servir a Cristo, como é o propósito, que é a propagação, é o fruto. A gente tem que gerar fruto para a videira. E aliás, para o agricultor, né? Por todo fruto é para Deus, todo fruto é para Deus. Então a gente tem que dar fruto, e para isso, quando a gente está dando fruto, ele vem lá e nos capacita, nos deixa mais instruídos, nos dá sabedoria, discernimento da palavra do Espírito, para que a gente possa cada vez mais servir a Deus com desempenho perfeito, assim como Jesus fez, né? Porque Jesus uma vez disse: todo aquele que crê em mim fará o que eu faço, e fará mais ainda, porque eu subi ao Pai. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, a gente vemos aqui que Deus, ele vai capacitar aqueles que estão dando fruto, ele vai podar para que ele se dê mais fruto, crie mais ramos, não é verdade? Crie mais ramos, mais discípulos, né? Você possa discipular cada vez mais pessoas. Isso é que é podar. Quando você poda, você vai crescendo, melhorado, né? Que é os vales que a gente passa. Isso na vida real, vamos dizer, é os vales, é as tempestades que a gente passa para nos moldar, né? Exatamente é isso. Que a gente, toda aquela dificuldade, toda aquela experiência pesada que a gente teve, vai servir para a gente ajudar o próximo. Exatamente, e com isso a gente vai trazer aqueles que estão nas trevas para a luz. Porque eu passei por aquilo, fui salvo por Cristo, eu te digo: meu filho, tem jeito, vem para cá que eu vou te instruir melhor aqui, tudo alicerçado na palavra de Deus, não é verdade, irmãos? Então Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Irmãos, quem não permanecer na videira, aquele cara que não aceita o Evangelho de maneira nenhuma, irmão,
não quer conversa, como um dia eu fui assim. Mas, graças a Deus, nosso Senhor Jesus teve misericórdia de mim e me resgatou. Mas aquele que não quer conversa nem amarrado, ele não quer conversa de maneira nenhuma com Deus, com Cristo, não quer conversa de maneira nenhuma com o Evangelho, não crê em Jesus Cristo, não quer aceitá-lo como Senhor e Salvador. Irmãos, esse é como um ramo que não quer saber da videira, é um ramo, como diz aqui, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Se alguém não permanecer, aquele que não quer conversa com Jesus Cristo, é como um ramo que é jogado fora, irmão. E esse ramo, irmão, olha aqui o que é que diz aqui, ó. São apanhados, lançados ao fogo e queimados. Isso retrata bem direitinho. Não precisa nem desenhar que isso se trata do inferno ou lago de fogo, não é verdade, irmãos? Aquele que terminar a sua vida sem crer em Cristo como Senhor e Salvador, este irá para o lago do fogo. Essa é a verdade. Lago de fogo, irmãos. Essa é a verdade. E aí, irmãos, Deus fala que se alguém permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e eu os concederei. Irmãos, aqui fala sobre aquela pessoa, sobre aquele cristão, irmãos, que está sempre ali orando, está buscando Deus constantemente, irmão. Quanto mais você se abre para Deus, mais Deus se enche você da sua presença, né? Mais Ele te enche do Espírito. Quanto mais você busca Deus, mais você vê Deus, mais você consegue saber coisas de Deus, mais você se afina na palavra de Deus. E aí Deus diz, se você estiver comigo, que é em oração, e minhas palavras estiverem em vocês, significa, irmão, que a gente vive o Evangelho, a gente procura seguir o Evangelho direitinho, obediente às Escrituras Sagradas, a mesma coisa que é obediente a Deus. A gente pode pedir o que a gente quiser, de certa forma, né? Nada que vá contra os planos de Deus, e Deus vai ouvir, irmãos. Quando você está em apuro e você ora, Deus vai ouvir. Quando você está passando por um problema, uma situação delicada, Deus vai te ouvir, irmãos, vai te ajudar. Não tenha dúvida, se trata disso aqui. Se você estiver com Deus e você vive o Evangelho, você vai pedir, Deus vai ouvir sua oração na mesma hora e vai dizer, este é meu filho amado aqui também, vou ao socorro dele agora. E ele vai te fazer as providências necessárias, irmãos, para você se safar de todos os males e adversidades, terrenas ou espirituais, que estejam tentando contra a tua vida. Amém, irmãos? E aí, irmãos, ele fala aqui no final, já me perdi aqui, no final, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmão, aqui retrata exatamente Deus. Ele quer que você dê fruto. Quanto mais fruto você dá, mais glorificando a Deus você está fazendo, mais glórias para Deus você está dando. Quanto mais os ramos vão dando fruto, me lembrei aqui em 2 Timóteo, quando Paulo ele fala para Timóteo, né? Diz assim, Timóteo, busque pessoas fiéis e idôneas para você ensinar o Evangelho, e para essas pessoas procurarem outras pessoas idôneas, fiéis também, para eles ensinarem outras pessoas, e assim vão indo, irmão. É uma cadeia, um vai ensinando o outro, vai passando para outro, vai passando para outro, e assim chegou até o dia de hoje, e assim a gente vai dando continuidade. A gente vai recebendo a palavra de Deus, vai crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e vai, irmãos, semeando o Evangelho, irmãos. Vai semeando novas videiras ali, vai semeando novos ramos, irmãos, os ramos vão se multiplicando, assim como eles vão lá em cima, eles vão se multiplicando, e Deus é glorificado quando os ramos dão muitos frutos. Esse é o que diz aqui, irmãos, a videira verdadeira e os ramos. Então, isso aqui mostra todo o sistema, como funciona a parte da propagação do reino de Deus. Deus, só um resumão, né? O resumão vem no final, né? Jesus Cristo é a videira, Deus é o agricultor, que é toda a base, irmão, toda a base, toda a estrutura, toda a glória, e o que colhe os frutos é Deus Pai Todo-Poderoso, irmão.
Deus é a videira e nós somos os ramos. Deus passa toda a ministração que é passada do Pai para ele é passado por nós, por os ramos, e nós damos frutos. Essa é a verdade, irmãos. Esse todo é o sistema, e tudo isso quem ganha é Deus, que é o agricultor, que ele vai colher aqueles frutos para o reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente. Espero ter explicado alguma coisa aí, sanado alguma coisa para vocês. É óbvio que vocês com certeza já devem saber, são finos ministradores do Evangelho. Amém, irmãos? Fique com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.